Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje quero compartilhar a palavra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 5 em diante, que diz assim: Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Amém. Paulo, ou melhor, Pedro, irmãos, aqui em sua segunda carta, ele está falando do conhecimento que nós, como igreja, devemos ter da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele começa a falar das virtudes, e essas virtudes provêm do Espírito Santo, que nos capacita, que nos direciona para que sejamos a imagem e semelhança de Deus, nos parecendo com o nosso Senhor Jesus. Tiago vai falar nesses mesmos termos, se referindo à sabedoria que vem do alto, a verdadeira sabedoria, enquanto Paulo, aos Gálatas, vai falar do tão conhecido fruto do Espírito. Pedro chama de virtudes, e essas virtudes provenientes do Espírito nos dão conhecimento, e esse conhecimento nos levam a desenvolver essas virtudes. Então, irmãos, como ele diz aqui, no verso 9, em quem não há essas coisas, ou quem não possui essas virtudes, é cego ou está cego, não vendo ao longe, mas sendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, é um exercício de memória, é um exercício de nos lembrarmos da onde Deus nos tirou, quem éramos antes de sermos alcançados pelo Evangelho da Graça, e a partir desse exercício de memória, de lembrança, nos dispor a buscar essas virtudes, a desenvolver essas virtudes, a conhecer Cristo e sermos aperfeiçoados por Ele. E ele vai dizer aqui que tudo isso vai nos separar, vai nos distanciar da concupiscência, da cobiça que há no mundo. Então, Pedro está nos mostrando aqui a caminhada do crente, a caminhada da igreja, do discípulo de Jesus, que, tendo recebido o Espírito Santo, desenvolve esse conhecimento da pessoa de Jesus pelo Espírito Santo. Desenvolvendo esse conhecimento, ele desenvolve virtudes provenientes do Espírito Santo, e desenvolvendo essas virtudes, ele ama, que o objetivo de tudo é o amor fraternal, é o amor ao próximo, conforme a palavra nos ensina. Então, quem não está nesta dinâmica do corpo de Cristo, como Pedro vai dizer, ele se esqueceu de onde ele foi tirado e ele acaba se perdendo nessa caminhada. Ele, podemos dizer assim, ele se atrofia, ele se torna atrofiado e não frutifica, não desenvolve aquilo que ele deve desenvolver, que são essas virtudes, que são frutos do Espírito Santo, sabedoria e conhecimento do Filho de Deus. Então, irmãos, que nós possamos pensar nisso e desenvolver isso com toda a diligência e acrescentando, como Pedro diz, e desenvolvendo isso no nosso coração, na nossa mente e praticando, sobretudo. Porque tudo que ele está dizendo aqui é a prática do Evangelho, é a prática do amor. E isso deve ser constante e desenvolvido em nós e por meio de nós na nossa vida cotidiana. Assim,
ele vai concluir no verso 10 que, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Isso significa só uma coisa: caso tropecemos, nós deixamos de nos exercitar na fé e na piedade, como Paulo vai dizer a Timóteo, e Pedro, com outras palavras, está desenvolvendo o mesmo assunto. Então, irmãos, queremos estar firmes, queremos estar fortalecidos no Senhor? Com certeza sim. Então, desenvolvamos isso, busquemos isso, lendo a palavra de Deus, orando constantemente e tendo um relacionamento mais próximo com o nosso Deus e desenvolvendo isso com os nossos relacionamentos com o nosso próximo. Amém? Pensemos nisso e que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Um forte abraço.